Não, aí você pega, acho que vai acordar na hora que tocou lá o despertador, a hora que você programou. Tudo beleza, né? Você foi deitar, achou que no outro dia ia acordar tal hora, daí ia cuidar de você, fazer a sua rotina da manhã, né? Se preparar para o trabalho, fazer a sua comidinha, daí seu filho ia acordar. Ia ser tudo perfeito, né? É isso que a gente sempre pensa, é isso que a gente sempre acredita. A gente acredita que vai sair como a gente planeja as coisas. E não é assim, né? Não é assim. Raras as vezes, né, que saem como a gente imaginou. E beleza, né? Faz parte dessa vida. Eu queria que fosse tudo certinho, tudo do mesmo jeitinho como você determinou. A gente queria às vezes, né? Mas beleza, não é. Então como que a gente vai lidar com isso? Como a gente vai lidar com essa diferença, né, daquilo que a gente planeja para aquilo que a gente realmente vai fazer acontecer, né, a vida real, digamos assim, né? E como que a gente vai, com essa confusão toda, né, com essas incertezas, com essa vida que a gente leva, como a gente pode ser mais focado e como a gente pode ser mais produtivo, estando em casa com nossos filhos, esses momentos de imprevisibilidade acontecerem, né? Como que você vai trabalhar essa questão e como que você vai ser melhor apesar disso. É isso que eu vou falar para vocês hoje. Nesse vídeo eu vou passar 3 dicas aí que já vão ajudar bastante a ter uma rotina mais equilibrada dentro de casa, com os filhos ali do seu lado, nessa rotina diária aí, cheia de atividades da casa, cheia de atividades familiares, atividades profissionais, e é isso daí. Então vem comigo, Alexandre Cari, com vocês, para mais um vídeo sobre rotina familiar, foco, produtividade e filhos, né? Como lidar com eles dentro de casa e como aproveitar melhor esse momento, beleza? Então, pessoal, essa historinha aí do começo é mais ou menos o que aconteceu essa semana aí comigo, né? Peguei, né, pensei, não, hoje ele vai dormir. Hoje ele vai dormir, legal, amanhã eu vou acordar, segunda-feira, e vai ser bom, hein? Vou começar com tudo, começar animado. Não foi isso que aconteceu, não dormiu, praticamente não dormiu, só chorou a noite inteira. Aí tocou o despertador, aí já ninguém tinha dormido mais, aí dormiu um pouco mais, ele deixou dormir um pouco. Quando vi, acordei, lógico, bem mais tarde, não fiz meu treino, e aquela coisa, depois você tem que ficar compensando, né? Então, vou treinar em outro momento, vou fazer essa outra coisa em outro horário, daí você vai ali, digamos, apagando o fogo, né? Mas tudo bem, acontece, são situações, né, que não é sempre que acontece isso daí, então a gente já imagina que possa acontecer, então já determina algumas atividades para um outro momento, já vai repensando ali. Por quê? Porque a gente já tem um planejamento, já tem um foco, já sabe aquilo que precisa ser feito, então isso já facilita bastante. Se você ainda não tem, começa a pensar nisso, quais são os seus objetivos, quais são os seus planejamentos para o mês, para a semana, que daí nesses momentos de imprevisto vai facilitar bastante. Tá? Então, assim, a pergunta que eu quero trazer hoje é como a gente vai se manter focado e produtivo estando em casa com os filhos, né? Então, a primeira coisa que eu quero passar, a primeira dica hoje, é a gente entender a nossa rotina de casa. Tá? Eu falo de rotina e é o que eu martelo aqui bastante, porque ela determina muita coisa. Eu dei o exemplo agora da rotina que foi quebrada. Quebrou essa rotina, quebrou o resto dos projetos por dia, né? Porque ela saiu ali da ordem que eu tinha planejado. Mas eu já tinha um planejamento, então já tinha uma vantagem, né? Depois você ajusta de acordo com a necessidade e de acordo com as prioridades. Mas se você não tem, né, você ainda fica mais perdido ainda. Coisas ficam se acavalando e daí isso vai gerar outros problemas lá na frente, como um estresse, uma ansiedade, um nervosismo, vai complicar o relacionamento às vezes entre os parceiros ou entre os filhos, porque as coisas não vão andar de uma forma legal ali, uma forma mais tranquila,
tá? Então, assim, primeira coisa, você vai entender como que já é a rotina, não só a sua, claro, mas a rotina da sua esposa, né, do seu marido, dos seus filhos, de quem mora com você na casa, das atividades que têm que ser feitas, questão do trabalho, da escola, independente se você está em casa ou se você sai de casa. Tem que ter um retrato disso daí bem claro, tem que entender bem o que está rolando no seu dia e na sua semana, para em cima disso daí começar a identificar os pontos de conflito ali, os pontos que estão gerando dificuldade, porque que nem eu falei, tá tudo planejadinho, tudo legal, pô, acordei 1 hora mais tarde, e aí? Pode ser que essa 1 hora mais tarde vai arrebentar teu dia inteiro, se você não tiver essa noção de como que é a sua rotina e as atividades, as tarefas que cada um tem que fazer, como que vai ser esse dia, quais são as suas prioridades. Então essa é a primeira dica, que é bem importante, entenda a sua rotina, não só sua, mas a rotina da sua casa, a rotina da sua família, entenda as tarefas de cada um, né? E aí vai para a segunda dica, horários e tarefas. Você tem que definir, tem que entender o que é importante, o que deve ser feito nessa semana, nesse dia, quais são as tarefas de cada um. Não estou dizendo que você precisa ser aquela pessoa, 8 horas eu faço tal coisa, 9 horas eu faço tal coisa, 10 horas meu filho faz tal coisa, 11 horas eu faço tal coisa, porque eu tenho que trabalhar. Tudo bem, tem situações que é meio engessado mesmo, né? Porque tem questões de compromisso, tem questões de reuniões, tem questão de horário, que às vezes você tem que cumprir um determinado horário mesmo estando em casa. Então tem vários pontos aí para serem analisados, por isso que a parte da análise da rotina é o começo de tudo, porque é em cima disso que você vai definir o resto, tá? Então, dentro dessas atividades diárias e das tarefas de cada um, que você vai começar a entender realmente o que precisa ser feito, ter uma clareza nisso daí, né, o que cada um vai fazer, quais são os horários disponíveis para isso, o que às vezes é menos importante, porque a gente tem que focar naquilo que é importante, que eu já vou falar já na próxima dica, tá? Então, tarefas, atividades, compromissos, tem que ter uma divisão, é aquilo que você não pode mexer, então já deixa trancado ali, já deixa separado na tua agenda, e que todo mundo saiba disso, todo mundo tem que saber disso, porque daí senão vai gerar mais conflito, né? Aquela história, não, mas eu falei que eu tinha reunião às 4 da tarde, nisso o seu marido saiu, você tem que ajudar com os filhos que estão na aula, online às vezes, e aí faltou uma comunicação. Então é importante a gente entender e definir quais são esses horários, quais são essas atividades, os tipos de atividades, e que tem que ser claro aí para todo mundo, tá? Então essa é a segunda dica, tá? Defina os horários, defina as tarefas, e que todos saibam o que está rolando aí no seu dia. E a terceira dica, comecei a falar um pouquinho já, focar no que é importante. Por quê? A gente está falando de rotina familiar, dentro de casa, estando dentro de casa com os filhos. Se você não conseguir focar no que é importante, você não vai conseguir ser produtivo e você não vai conseguir ter resultado, tá? Porque a gente tem uma tendência de querer fazer tudo e de ter um monte de coisa sempre para fazer. Mas quantas dessas realmente vão fazer diferença no seu dia? Na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Dependente aí. Então começa a fazer essa análise de definição de prioridades e coloque em ordem aquilo ali. O que é mais importante? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer essa semana? Tá? Porque a partir do momento que você tem isso em mãos, você já está direcionado, né? Tua cabeça já está focada naquilo que vai fazer diferença para você. E daí você vai fazer mais uma coisinha, que esse é o esquema que vai dar diferença aí no final. A partir do momento que você tem isso em mente, você sabe o que você tem que fazer, você sabe quando você vai fazer, porque você definiu lá antes os horários, as tarefas, na sua rotina da semana, na rotina da sua casa, então você já sabe quando você vai fazer,
quando, como você vai fazer isso daí, e você já sabe o que é aquilo que é o mais importante. Aí você vai dar um gás para você. Você vai diminuir o tempo disso daí. Diminuir o tempo. Tá? Vamos usar essa técnica que ela vai te dar uma ultra produtividade. Porque pensa o seguinte, ó, nem agora. Eu tô aqui, tô trabalhando, não tenho muito tempo. Tá? Já tá perto da hora do almoço. Eu tenho um monte de coisa para fazer também. Tenho 1 milhão de tarefas aqui. 1 milhão de coisas definidas, atividades definidas. Eu tenho no meu método a super rotina, o método PARE, planejamento, ação, rotina e exercício. Se quer saber mais, que é a forma como eu me planejo, como eu defino meus objetivos, me manda um direct lá no Instagram que a gente conversa. Então eu faço isso daí. Eu sei as atividades que eu tenho que fazer e eu defino ali quando eu tenho que fazer, na semana e tal, dentro da minha rotina diária. Então agora eu tenho várias atividades, mas eu tenho pouco tempo. Então o que eu fiz? Eu tenho até tal hora. Beleza. Mas daí eu já pensei, não, então eu vou me adiantar e já vou começar a gravar os vídeos agora, vou começar a gravar vários vídeos, já vou me adiantar, vou produzir bastante conteúdo rápido, não vou pensar no resto, porque é isso que eu tenho que fazer agora. Essa é a minha prioridade. E quando você determina isso daí, você sabe aquilo que tem que fazer, e você ainda dá uma restrição maior de tempo, a tua cabeça automaticamente ela já vai direcionar para aquilo que vai fazer diferença. Então você não vai mais perder tempo com outras coisas, você vai direto no ponto, entendeu? Você vai direto no ponto. Então se você eu tenho a tarde inteira para fazer esse negócio, você diminui, porque você já sabe que vai acumular, que vai ter outras coisas que vão surgir, outras coisas para você ver, vai ter um e-mail, vai ter um filho que chama. Então você sabe, eu separei para mim a tarde inteira, tenho da 1 da tarde até as 5 para fazer isso aqui. Diminui até as 2:30, até as 3. Você sabe que você tem até as 3 para fazer aquilo. Isso vai te dar um foco gigantesco, assim. Faça o teste, você vai ver que vai fazer diferença. E para você que está com filhos em casa, que é para quem eu estou fazendo esse vídeo agora, faz total diferença. Porque lembra que eu falei no começo? É imprevisível, você não sabe o que pode acontecer. Tem um monte de coisa que acontece dentro de casa. Você sabe disso. Tem um monte de coisa que acontece. E daí você se garante, entendeu? Você vai se garantir. Você puxa, você dá aquela puxada no tempo, se obriga a ter esse foco, mas lógico, não esquecendo as etapas anteriores, tá? Senão você vai fazer coisa por fazer. Você acha que é prioridade, mas você não sabe, você só pegou a primeira atividade que tinha que fazer ali, entendeu? E fez. Tá? Mas aí às vezes pode ser um esforço improdutivo. Aquela história de você trabalhar demais, trabalhar 20 horas por dia e achar que está sendo produtivo. Não é. Não tá. Então tem que ter essa consciência de entender a sua rotina, entender como funciona a sua casa de maneira geral, as atividades que você está fazendo, as prioridades, e daí em cima disso sim, aí você vai usar essa dica do tempo para te dar mais foco, para te direcionar naquilo que vai fazer diferença no final, beleza? Então essas são as dicas que eu queria trazer hoje, para quem está trabalhando dentro de casa, para poder se manter focado, se manter produtivo, mesmo com os filhos ali tocando horror, que a gente sabe como é que é. Então lembre-se disso, lembre-se dessa dica, assim vocês vão aproveitar muito mais o pouco tempo que já tem, né? E vão se sentir bem melhor, porque vão ser mais produtivos, vão se sentir mais realizados, mais confiantes, porque você vai ver a coisa rodar, entendeu? A coisa funcionar, porque o problema é isso, às vezes a gente faz muita coisa e pensa, nossa, mas eu fiz tanta coisa, mas não fiz nada. Claro, porque não fez o que precisava fazer. E se é difícil, melhor ainda, entendeu? Fazer um vídeo no YouTube, meu Deus, você tem que preparar isso. Não para pensar muito. Você já sabe o que tem que fazer muitas vezes. É só questão de definir a prioridade. Beleza? Essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhem, comentem, curtam, tá? Isso é importante para mim, importante para eu conseguir crescer o canal, continuar trazendo mais informação para pais e mães de alta performance que querem crescer, querem se desenvolver, ser pessoas melhores, lógico, e de consequência ajudar com que seus filhos também sejam pessoas melhores, sejam protagonistas que vão
transformar esse mundo. Essa que é a nossa intenção aqui, beleza? Então espero vocês no próximo vídeo e até mais.